Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 1155 do STF, que trata sobre processo legislativo, emenda constitucional, reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Então, estamos aí no âmbito do processo legislativo. De uma forma mais específica, vamos tratar sobre a Assembleia Legislativa, a questão da representação em órgão do Poder Executivo. O que consta lá no resumo? O resumo nos diz o seguinte: é inconstitucional, ou seja, não pode, por violar os preceitos fundamentais atinentes à separação dos poderes e ao devido processo legislativo, emenda a Constituição Estadual que condicione a composição dos quadros de pessoal dos conselhos do Poder Executivo Estadual à indicação de membros pela Assembleia Legislativa. Isso é inconstitucional. Então vem o julgado explicando o porquê que essa emenda à Constituição Estadual é inconstitucional. Conforme a jurisprudência do Supremo, as normas constitucionais referentes ao processo legislativo, inclusive as relativas à reserva de iniciativa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes federados, por força do princípio da simetria, sendo vedado aos respectivos legisladores propor emendas constitucionais sobre matérias de iniciativa do Poder Executivo. Na espécie, ou seja, o problema aqui do caso concreto, a emenda constitucional 45 de 2019, lá no estado de Alagoas, ao atribuir à Assembleia Legislativa competência para indicar representantes para todos os conselhos estaduais, fóruns estaduais, comitês gestores e fundos estaduais do Poder Executivo, usurpou a competência privativa do chefe do Poder Executivo local de propor as leis, inclusive emendas constitucionais, sobre a estrutura dos órgãos da administração pública do Estado de Alagoas, bem como desrespeitou o princípio da separação de poderes, submetendo a investidura daqueles cargos à vontade do legislador estadual. Então, com base nisso, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dessa emenda constitucional lá no estado de Alagoas. Então perceba que qual foi a preocupação principal aqui? A violação da separação dos poderes e a violação do devido processo legislativo, tá? Porque houve aí uma intromissão, foi uma intrusão vedada constitucionalmente, que é uma emenda à Constituição, ou seja, não foi o chefe do executivo que estabeleceu isso, e não foi o chefe do executivo que iniciou, né, essa emenda, e ela visivelmente interfere na questão de matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, certo? Espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer esse julgado. Fiquem bem atentos, pessoal, com esse negócio de controle de constitucionalidade no seguinte sentido. É um ponto de partida muito bom. Toda vez que você tem uma questão perguntando é constitucional ou não é constitucional, você tem que separar o raciocínio em dois pontos. Se a iniciativa da lei ou da emenda constitucional, se a iniciativa está certa, se aí não existe um vício processual de iniciativa, e depois você olha a questão da matéria que está sendo tratada, se a matéria é de competência daquele que teve a iniciativa da proposição da lei ou de emenda. Porque às vezes a gente vê uma questão e fala assim, uma lei X, ela defende, ela é protetiva, sei lá, ela é protetiva dos deficientes, e aí só que ela foi tratada por uma lei municipal de forma totalmente discrepante do que já consta, por exemplo, do Estatuto do Deficiente. Tem que ver aí a compatibilidade disso. Por mais que seja uma medida muito positiva, vem um caso concreto te dando assim, nossa, essa lei é excelente, só que, peraí, quem propôs? Poderia ter sido essa pessoa? Não há um vício no processo legislativo dessa lei? Porque a lei não é só ela ser boa em seu conteúdo, ela tem que ter, a iniciativa dela tem que ter respeitado o devido processo legislativo, certo? Então, essa questão de separar a análise de iniciativa
do processo legislativo e o conteúdo da lei é muito importante para a gente fazer questão, tá? Fica a dica aí. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá!